Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos orar aqui, logo depois estaremos no momento de louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um culto aqui, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que esse culto possa ser de grande valia para a nossa vida espiritual, que possa enriquecer cada vez mais e que nós possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus, amém. Logo em seguida, estaremos com o pastor Marcos com mais um louvor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Olá, irmãos. Vamos agora para o momento de dízimos e ofertas. Vamos começar lendo o livro de Mateus,
no capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo, eu acredito que o ponto principal dele é no 19, onde ele diz aqui para não acumular para vós outros tesouros sobre a terra. E isso é muito importante, porque a partir dessa frase, isso nos quer dizer que muitas das vezes a nossa luxúria ou os nossos objetivos vêm muito mais além do que Deus. E isso acaba nos danificando, nos trazendo uma prioridade que não é Deus. A partir do momento que isso acontece, a gente acaba esquecendo quem é Deus e acaba que a gente vai se perdendo e se rendendo ao pecado. Então eu acredito que a partir desse texto, gostaria de orar para a gente começar aqui logo depois do momento de louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado para todo irmão que está disposto com o seu coração a dizimar nesse momento. Sabemos que estamos num momento difícil, de pandemia, onde pessoas perderam ganhos de dinheiro em relação a isso, mas eu acredito que o Senhor é poderoso o suficiente para nos dar força, para nos pensar em coisas novas e passar isso por cima com poucas dificuldades, Senhor. Senhor, também eu venho te pedir para que as pessoas que realmente têm pouco, mas que elas possam refletir também sobre a passagem que diz sobre a viúva que só tinha uma dracma, que conforme ela tinha só aquilo, mas ela deu aquilo para o Senhor. Então que nós possamos ter essa consciência e que nós possamos dizimar com o nosso coração. É isso que eu venho te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, quando a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Aproxime-se do Salvador
enquanto há tempo. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. E também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor cada dia, mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor cada dia, mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Olá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de Salmos, onde estarei lendo o Salmo de número 137, versos do 1 ao verso 9. Então, Salmo 137, do 1 ao 9, o título da mensagem de hoje é Quando Deixamos de Cantar. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribui o mal que vocês nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Um texto forte, um texto trágico, mas que nos traz uma mensagem muito apropriada. Quero começar dizendo que lido diariamente com pessoas depressivas, com pessoas amarguradas, e muitas das vezes a razão
dessa tristeza e dessa amargura está em alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, no passado dessa pessoa. Então, quando eu ouço as histórias, quando eu entendo aquilo que aconteceu no passado, a gente chega à conclusão que quase sempre todo o motivo pelo o desânimo e a amargura dessas pessoas está em algo que aconteceu que não existe exatamente no momento, mas que elas carregam nas suas histórias quando contam. Por que será que isso acontece? Por que será que, às vezes, pessoas ou nós ficamos presos em um contexto, em algo que aconteceu no passado das nossas vidas? Há uma frase de um escritor que afirma que antigas mágoas não devem estragar o nosso presente. É assim, da mesma maneira que as glórias do passado, elas não são suficientes para sustentar uma vida atual. Da mesma maneira, eu não posso ficar preso às amarguras, às mágoas que aconteceram um dia e trazer as emoções daquele momento para o momento que eu vivo hoje. Por que estou falando isso? O que isso tem a ver com o texto que eu li? O texto que eu li fala do cativeiro babilônico. A cidade de Jerusalém havia então sido aqui invadida, saqueada e destruída pelos babilônicos, sob o governo ali de Nabucodonosor, em 586 a.C., foi quando isso aconteceu. E o povo de Judá, naquele momento, por não ouvir a voz de Deus, talvez por se corromper moral e espiritualmente, foi levado cativo, foi completamente destruído, como nós conhecemos e como é descrito um pouco aqui no contexto desse salmo. Percebemos pela mágoa aqui relatada pelo salmista que foi um cerco muito doloroso. Jovens foram esmagados e passados, mortos a fio de espadas. As crianças foram esmagadas sobre pedras. Os jovens, as mulheres foram forçadas. Enfim, aqueles que morreram à espada, em alguns contextos percebemos que eles foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome, presos dentro das muralhas. Aqueles que tentaram escapar a todo aquele cerco foram encurralados pelos edomitas. E os edomitas, então, festejavam as ruínas e a destruição de Jerusalém. Essa imagem, esse é o pano de fundo desse salmo, desse texto tão forte que nós acabamos de ler. Sabemos pela história que o povo viveu, então, 70 anos naquele cativeiro, e aqueles que voltavam como se estivesse sonhando, mas sim relembrando, pensando naquele passado. Eles estavam o tempo todo vivendo aquelas reminiscências, aquilo que aconteceu um dia lá atrás, como se estivesse o tempo todo alimentando, desenterrando aquele passado de dor. Interessante. Mas aquelas lembranças tão trágicas e sombrias não se apagavam da mente daquele povo. E aí, eles lembravam, então, que quando estavam lá na Babilônia, deixaram de cantar e penduraram as suas harpas. Aqui a gente observa uma coisa. O cativeiro, então, havia passado, mas as memórias amargas ainda estavam presentes na mente daquelas pessoas. De vez em quando, nós somos e agimos exatamente assim. A vida fica estranha de repente, perdemos a alegria, perdemos a doçura, ficamos amargos, ficamos azedos, e quando vamos olhar o porquê estamos nos sentindo assim, a razão
nem sempre é a vida hoje. A razão é algo que aconteceu na nossa história que nós continuamos alimentando e isso vai nos depreciando. Às vezes nós perdemos a alegria e deixamos de cantar hoje por algo que deveria ter ficado lá atrás, no passado da nossa história. Essa é a nossa reflexão de hoje. Por que deixamos de cantar? Por que perdemos a alegria? Porque muita gente hoje, com a pandemia e tantas outras coisas que temos vivido, perderam o prazer e a alegria de estar na igreja, de louvar a Deus. Porque somos tomados por tristezas que a vida nos cometeu lá atrás, mas carregamos até os dias de hoje. Cantar em Sião é fácil. Mas será que nós fomos chamados para cantar, para louvar a Deus somente em Sião? Cantar na igreja é fácil. Cantar quando está tudo bem é fácil, mas será que eu e você, nós fomos chamados para louvar ao nosso Deus apenas quando as coisas estão dando certo? É isso que eu quero conversar um pouco com você hoje. A primeira coisa que quero compartilhar é que deixamos de cantar quando não estamos no lugar onde queríamos estar. O verso de número 1 começa dizendo: junto aos rios da Babilônia. E é lá que eles estão. Eles estão onde não gostariam de estar, pisando um chão que não gostariam de pisar. Eles foram arrancados de Jerusalém, levados até aquela cidade, um povo inimigo, um povo que oprimia o povo de Deus e naquele momento parecia então vitorioso. Foram arrancados do lar, vínculos foram quebrados, filhos deixados para trás, os pais, a família, ou seja, tudo aquilo que eles amavam foi tirado, violentado, levado. Perderam a história, perderam as raízes. Se tinham vontades, se tinham sonhos, esses sonhos e vontades não foram mais respeitados. Perderam os bens, perderam as casas, perderam a família, perderam o templo, perderam a cidade, a sua cidadania. Toda a identidade daquele povo que se orgulhava de tanta coisa foi perdido naquele momento. A realidade era que estavam no cativeiro, que estavam na Babilônia. Talvez isso tenha acontecido também com você. Talvez hoje você não consiga louvar ao Senhor, talvez você tenha deixado de cantar, talvez você tenha pendurado as suas harpas, porque você está hoje onde você não gostaria de estar, fazendo o que você não gostaria de fazer. Talvez a sua vida ganhou um determinado rumo e você hoje não trabalha exatamente onde gostaria, não convive com as pessoas que gostaria. A sua vida hoje não foi aquilo que você planejou. Curioso, parece que caminhava tudo tão bem e de repente então vem um surto, uma pandemia mundial, uma epidemia mundial e você não tem mais o seu trabalho, o seu emprego, tantas outras coisas e perdeu então a sua alegria, a vontade de louvar ao Senhor, a vontade de agradecer ao Senhor, de dizer que apesar de tudo o Senhor ainda é Deus. Tudo isso foi deixado e perdido. Queridos, quando nós olhamos para este quadro e vemos que quando não fazemos o que gostaríamos, quando a nossa vida é mudada, é modificada e às vezes até virada de cabeça para baixo, nós perdemos a alegria de louvar ao Senhor, a alegria de cantar ao Senhor, até mesmo, exatamente
como aconteceu com esse povo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, para que você reflita. Nós fomos chamados para entoar nossos cânticos ao Senhor somente nos momentos de alegria? Será que nós fomos chamados para entoar, para adorar a Deus, para cantar ao Senhor somente quando tudo funciona muito bem? Ou fomos também chamados a louvar no cativeiro, no aperto, na opressão, na dor, no luto, na enfermidade? Não podemos deixar que a crise endureça os nossos corações e nos tornem secos. Exatamente como ficou aquele povo. A nossa espiritualidade, a minha, a sua espiritualidade não pode ficar presa a um contexto sagrado. Tanta gente que vejo que consegue cantar em Sião, a semelhança do povo judeu aqui. Tanta gente que é uma bênção na igreja, canta cânticos de Sião, exulta Sião, mas que quando a adversidade chega, quando aquilo que não era esperado chega, se tornam duros e amargos a sua própria vida. Nós devemos cantar como Jó, com prejuízo financeiro, mesmo surrado pelo luto dos filhos que perdeu, mesmo na agonia da enfermidade, mesmo diante da incompreensão conjugal. Jó, ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa, quando nós deixamos de cantar quando nos deixamos levar pela apatia, pelo abatimento. Ainda no verso 1 diz que junto aos rios da Babilônia, diz lá, nós nos sentamos e choramos. Apáticos, desanimados. A apatia é um desânimo crônico. É quando a esperança morre de vez na nossa vida. É quando nós aceitamos de maneira passiva a derrota. É quando o fracasso é decretado na nossa vida. A apatia é quando a gente senta e desiste de lutar. Diz assim: estamos vencidos. Aceita a derrota, o caos com naturalidade. Queridos, interessante, mas eles aqui se assentaram para chorar, não se sentaram para pensar numa solução, não se reuniram de repente para dizer: Senhor, o que podemos fazer agora? Qual a estratégia? Qual o próximo passo? Qual a direção? Não. Eles sentaram ali para flertar com toda aquela miséria, com tudo aquilo que eles tinham como uma desgraça para a vida deles. Apatia é olhar para o nada, onde não há solução, onde não existe possibilidade de volta ou retorno. Apatia é quando a gente deixa de sonhar, é quando a gente deixa de esperar, quando a gente perde a certeza no dia de amanhã e deixa que a tragédia domine o nosso hoje. Quando nós deixamos de cantar quando ficamos presos à nostalgia, é o terceiro ponto. Diz ainda no verso 1, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, e diz lá, com saudade de Sião. A nostalgia não é apenas sentir saudade. É muito mais do que
recordar o passado. Como é bom recordar o passado, né? Lembrar de bons momentos, lembrar daquilo que dá esperança, não há mal nisso. Mas para a psicologia, a nostalgia é uma cilada no qual nós caímos quando nós acreditamos que a parte boa, a melhor parte da nossa vida ficou no passado. E ficamos o tempo todo voltados para o passado, achando que o melhor de nós ficou lá atrás. Ficamos incomodados com a situação do presente, não conseguimos seguir em frente porque nos tornamos inseguros, porque sempre olhamos para trás. Queridos, não há problema em olhar para trás quando isso nos impulsiona para frente. Mas quando somos nostálgicos, olhamos para trás e negamos a vida hoje, porque estamos presos lá no passado. E aí o resultado é que não temos futuro. Deixamos de cantar nesse momento. Deixamos de cantar quando somos presos àquilo que ficou lá atrás e assim negamos a nossa fé e renunciamos à vida hoje. Se a minha espiritualidade está simplesmente presa às circunstâncias, aquilo que aconteceu lá atrás, se a minha liturgia só pode ser processada dentro dos muros de Sião, a minha espiritualidade, ela é teatral, ela é cênica, ela é de consumo. Se a minha espiritualidade está ligada ao que um dia aconteceu na minha vida, eu deixei de crer que o Senhor, o Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma cidade, se não me engano, Barra de São João, e vi lá a casa de Casimiro de Abreu, com o famoso poema de Casimiro de Abreu. E eu fiquei olhando aquelas frases, né? Oh, que saudade que eu tinha da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos anos que não voltam mais. Não voltam mais. Se não voltam, eu não posso parar e ficar olhando lá para trás. Ah, os meus anos 60. Ah, os meus anos 80. Tem gente que vive no passado e com essa nostalgia não sabe se reinventar. E aí perde a alegria e deixa de cantar. Grave uma coisa no seu coração: excesso de futuro traz preocupação, traz ansiedade, mas excesso de passado causa depressão. E o povo aqui, nesse contexto, está exatamente assim, deprimido, porque conhecia as intervenções libertárias de Deus como ninguém, mas achava que o agir de Deus aconteceu só naquela época. É como se hoje nós entendêssemos que os milagres, que as mudanças de Deus, o agir de Deus fosse uma coisa dos tempos bíblicos. E ficamos contemplando histórias que nós acreditamos ou falamos em que acreditamos, mas não cremos que Deus pode agir hoje. Somos nostálgicos com a nossa fé. A fé de Abraão, mas e a sua fé? A minha adoração não pode ser circunstancial. Quarto tópico: quando deixamos de cantar quando não perdoamos. Queridos, eu queria que você prestasse atenção nos próximos versos que eu vou reler, 7, 8 e 9. Olha só. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até
aos alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Que coisa! Esses versos aqui revelam que eles desistiram de cantar porque não perdoavam, porque guardavam no coração a mágoa, a tristeza, estavam aqui cheios de violência, com desejo de vingança, alimentado em seus corações. Estavam cheios de ódios, revoltados, amargos. É engraçado que até mesmo os opressores pediram para que eles ficassem alegres. Cantem, cantem com alegria, cantem para nós. Um dos seus cânticos. E eles diziam: como nós podemos cantar um cântico numa terra estranha? Olhando para esse texto aqui, eu reli o verso 8, repare que eles estavam tão voltados para o passado que quando eles olham para o futuro aqui, eles olham para o futuro desejando a destruição dos seus inimigos. O verso 8 diz: ó Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez. Olhavam para um futuro com ódio, profetizavam o trágico, porque não tinham perdão no coração. Eles deixaram que tudo isso tirassem deles a possibilidade de mudança. Eles não profetizavam, por exemplo, o arrependimento da Babilônia. Não. A mudança da Babilônia, a conversão dos babilônicos. Não. Não é assim que nós tratamos aqueles que nos magoaram. Parece que nós queremos que eles paguem todo o mal que nos fizeram. Não acreditamos no arrependimento. Não acreditamos na mudança de uma pessoa que possa ter nos magoado profundamente. Não. Nós queremos que essa pessoa pague tudo aquilo, todo o mal que nos fez, exatamente como diz esse texto. Quem sonha com o caos do outro perde a capacidade de amar e de perdoar. E sofre, e adoece. É uma ferida que fica aberta, sabe? Hoje tem muita gente exatamente assim, gente que adoece emocionalmente, sabe por quê? Porque está presa ao dia que o marido agrediu com palavras, ao dia que a amiga ou o amigo machucou, ao dia que alguém, que o pai ou a mãe saiu de casa. Gente que está presa ao dia que descobriu que a esposa ou o esposo tinha um caso, que o filho estava envolvido com drogas, que o amigo tinha traído, que o sócio deu prejuízo e fica a vida toda presa a esse dia trágico, alimentando vingança o tempo todo na vida e no coração. Tem gente que vive agendando o dia da desgraça da vida dos outros. Entenda uma coisa. Ódio é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. Mas é a gente que está tomando. Quem nutre isso no coração não consegue louvar o Senhor, não consegue adorar o Senhor, deixa de cantar, pendura a harpa, para o violão, cobre o piano e não consegue ser aquilo que eu e você fomos chamados para ser pelo nosso próprio Deus. Um adorador. Simplesmente um adorador. Notem só nesse texto que a fé deles
era uma fé institucional. É interessante, mas a alegria do povo, eu fiquei examinando esse texto e eu vejo que a alegria deles era com Jerusalém, era com Sião. Eles chegam a dizer que Jerusalém era a maior alegria, ou seja, não era Deus. A saudade não era de Deus, era de Sião. Gente, tem muita gente que é amarga hoje. Tem muita gente que se frustrou com a igreja, que se decepcionou com pessoas, sabe por quê? Porque a maior alegria nunca foi Deus, era a igreja. A maior alegria nunca foi o Senhor, a pessoa que é capaz ou foi capaz de defender a religião até a morte. Mas nunca teve uma intimidade, um relacionamento com Deus. Por isso, vive na amargura. É impressionante quando eles estão louvando aqui. Parece que eles louvam a Jerusalém e não ao próprio Deus. A quem você tem adorado? O seu cântico é a Deus ou é institucionalizado? Até aqui, nós vimos 4 questões. Deixamos de cantar quando não estamos no lugar que queríamos. Deixamos de cantar quando nos deixamos levar pela apatia. Deixamos de cantar quando ficamos presos à nostalgia. E deixamos de cantar quando não perdoamos. Esse salmo é um salmo trágico. E a minha palavra nessa noite seria a palavra trágica, se eu terminasse aqui. E a minha tônica agora, a minha pergunta agora é: como podemos voltar a cantar de novo? 2 coisas. Primeiro, cantamos quando mudamos a maneira de ver as coisas. Eu vou repetir o verso 1 e quero que você pense comigo. No verso 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Reparem, eles não estavam num deserto como tantas outras vezes o povo esteve. Não. Eles estavam junto aos rios da Babilônia, estavam perto dos rios Eufrates e Tigres, lugares férteis, lugares cheios de verdor, cheios de fartura. Eu quero dizer que a vida não era tão dura assim como eles estavam interpretando naquele momento. Eles é que estavam duros. Eles que olhavam de uma maneira equivocada o que estava acontecendo. Haviam recursos, sim. Havia água, tinha vida, tinha sobrevivência. As harpas não foram sequer tiradas. Eles que penduravam as harpas. Ou seja, os próprios inimigos queriam que eles cantassem. Quando nós estamos deprimidos, tristes e amargurados, só conseguimos ver aquilo que é negativo. Eu queria convidar você a dar uma olhada à sua volta e ver aquilo que Deus tem feito. Eu queria desafiar você a rever de novo a avaliação que você tem feito da sua vida, das circunstâncias, de tudo aquilo que tem ocorrido com você e ver se Deus não tem te sustentado até os dias de hoje. Se a provisão de Deus não tem sido uma constante na sua vida. Mas às vezes somos assim. Lembra de Elias? Elias disse, quando estava depressivo: mataram seus profetas e só sobrei eu. Enquanto o texto diz que, na verdade, haviam 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Ele não estava sozinho. Pare de olhar o lado negativo das coisas, porque existem coisas acontecendo da parte de Deus na sua vida. Segunda coisa,
Cantamos, voltamos a cantar quando reconhecemos que, apesar das circunstâncias, Deus tem cuidado de nós. O verso 2 vai dizer que ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Eu quero dizer com isso, eles tinham sombra, eles tinham descanso, eles tinham refrigério. Salgueiros eram árvores frondosas, grandes e úmidas, que existiam nas planícies da Babilônia. Esse era o cenário que o povo que foi levado cativo, que esse povo que pendurou as harpas, estava vivendo naquele momento. Não estou negando a tragédia, não estou negando que o momento da invasão da Babilônia a Judá não foi um momento trágico, não é isso. Eu estou dizendo que haviam coisas que Deus estava fazendo naquele momento que precisavam ser consideradas. Deus ainda estava cuidando daquele povo. Foi exatamente essa visão que teve Daniel, no mesmo contexto. Daniel foi um dos jovens que foi levado para a Babilônia, ainda jovem, perdeu toda a sua família, mas entendeu que poderia deixar as marcas de Deus na terra da Babilônia. Daniel resolveu ser uma bênção na Babilônia e não deixou que a Babilônia ou a tragédia da Babilônia azedasse a sua alma. Por quê? Por que fez isso? Porque a espiritualidade de Daniel não era geográfica. Ele não cantava só em Sião. Ele não cantava por causa de Sião. Ele cantava por causa de Deus. O seu louvor não se limitava à igreja, ao templo. Não havia saudosismo. Ele não sacralizou o passado e satanizou o presente. Não, ele não fez isso. Ele resolveu andar com Deus, mesmo que estivesse na Babilônia, mesmo que estivesse no momento de crise. Esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Eu quero concluir a minha palavra fazendo então esse desafio. Olhe ao seu redor e veja se não há refrigério, veja se não há sombra, veja se não há provisão de Deus. Olhe ao seu redor e veja o que Deus está fazendo agora na sua vida. Olhe ao seu redor e veja o que Deus já fez na sua vida e cante. Celebre o Deus da sua salvação. Eu quero concluir com 3 textos a minha palavra. Isaías 54:1 diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz ao Senhor. O texto diz: cante alegremente, ó estéril. Deus convida você a cantar, mesmo que esteja passando por um absurdo, mesmo que não aconteça na sua vida o que você mais desejou, mas olhar para aquilo que Deus multiplicou, porque Deus pode estar te dando muito mais do que você deseja. Marcos 14, 22-26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu, e deu aos discípulos dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aí diz lá: e depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Isso é tremendo, sabe por quê? Porque Jesus cantou na hora mais dramática da sua vida. Jesus cantou um hino momentos antes de entregar o seu corpo, de dar o seu sangue, de enfrentar uma traição, de viver a ausência das suas amizades, de ser escarnecido, de ser espancado. Ao invés de lamentar, diz aqui que ele cantou um hino e foi para o monte para que tudo isso acontecesse. Eu convido você a cantar um hino ao Senhor em qualquer circunstância. Ainda um texto último que diz assim, Atos 16, 23 a 25. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. É tremendo isso, porque aqui Paulo e Silas, mesmo surrados e agredidos, cantavam na cadeia, sem mágoas, porque sabia que Deus é capaz de transformar, era capaz de transformar aquele momento trágico em uma bênção para a vida deles. Queridos, você que está me ouvindo nessa noite, entenda uma coisa, a última palavra de Deus não é do carrasco. A última palavra é de Deus, não é do nosso opressor. A última palavra é de Deus, então o meu louvor vai para Deus, a minha emoção vai para Deus. Não para quem me magoou, não para quem me fez sofrer, mas para quem pegou a minha vida, tirou de um lamaçal e colocou sobre uma rocha firme. Não perca a alegria, a doçura da sua vida. Tire agora mesmo as suas harpas dos salgueiros e cante alegremente ao Deus da sua salvação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra, Pai, que nós não sabemos aonde chegará, mas que encontre, Pai, um coração necessitado, um coração depressivo, que encontre, ó Pai, alguém que está amargurado, que pendurou as harpas, que deixou de cantar, e que nessa noite Deus possa fazer com que todos nós cantemos um cântico de vitória, um hino de louvor a Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de falar da Tua palavra. Continue abençoando o pastor João Ananias e todos os líderes dessa igreja, para que essa agência jamais feche essa porta, Senhor Deus, anunciando, através da Tua palavra, o Evangelho que nos foi confiado. Abençoa, Pai, as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento de encerramento, gostaria de agradecer ao pastor Aliton por ter nos proporcionado esse momento de reflexão com a sua mensagem. Que Deus possa continuar abençoando ele, a família dele. Mas antes de acabar, gostaria que você que chegou agora, primeira vez assistindo esse vídeo, que você possa se inscrever, também que você possa curtir, comentar, alguma opinião, você pode fazer um comentário aqui, que a gente vai estar disposto sempre a te ouvir, e se for do nosso alcance, a gente possa também nos atualizar e melhorar cada dia mais.